E aí, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Cauane e essas são as aleatoriedades da vida. Bom, chocolates, hoje eu sentei aqui pra conversar, não sei nem qual vai ser o título desse vídeo e tudo mais, porque eu não tinha muito o que um vídeo pensado pra agora, só que eu não queria deixar vocês sem vídeo e eu só vim. Hoje eu só vim. Eu tenho alguns roteiros prontos pra gravar, só que normalmente eu não uso roteiro pra conversar com vocês, eu só me sento aqui e converso com vocês. E é isso que eu resolvi fazer hoje, porque não deu tempo de eu gravar um vlog, tipo, bonitinho, desses dias. Não é nem que não deu tempo, é porque esse meu início de ano ele foi extremamente corrido, porque eu voltei da casa da minha mãe. Pra quem não viu o último vlog que eu postei, eu acho, eu ainda estava na casa da minha mãe. E eu voltei de lá pra casa da minha avó, e lá na casa da minha avó eu tive que resolver muitas coisas, correr atrás de muita coisa de saúde também, tanto que eu troquei de óculos e tudo mais. E aí eu não tive. Não é nem paciência, tipo, não tive o ânimo pra vir aqui, e eu não tava no auge do meu carisma pra vir aqui sentar conversar com vocês sobre outras coisas, então eu trouxe muito de livro, que era o que eu tava mais querendo falar esses dias. Então, assim, mas aí eu voltei pra casa e eu resolvi me dar uma semana de folga, com nada além de, tipo, meu trabalho mesmo. Então eu só fui no meu trabalho, só. Eu ainda nem escrevi o que eu tenho que escrever pro meu trabalho, porque eu realmente precisava desse slowdown. Vamos com calma, vamos desacelerar um pouquinho, porque eu preciso de energia para o início do semestre. Então eu resolvi parar um pouquinho de me forçar a gravar e de fazer coisas assim. Então eu dei uma desacelerada. Essa última semana eu também eu peguei gripe. E assim, nessas horas eu me sinto um homem, porque não tem doença no mundo que me deixe pior do que gripe. Eu fico muito mal quando eu tô gripada. E a minha gripe foi muito rápida, ela durou tipo 2 dias, só que ainda assim parecia que alguém tinha me espancado, que um caminhão tinha passado por cima de mim. Então eu simplesmente falei, então é isso, eu vou deixar passar, vou tomar meus remédios aqui, vou ficar de boa. E assim que passar, eu volto ao normal. Eu aceitei isso como um sinal do universo para eu simplesmente ficar de boa. Então, num grande geral. Aproveitei que agora eu tô animada de novo. Hoje arrumei meu quarto, que tava uma zona, porque estava muito bagunçado. Eu só cheguei da casa da minha avó, eu arrumei o que tinha pra arrumar das malas, né, comida e tudo mais. Só que o meu quarto tava virado de cabeça pra baixo, e aí continuou virado de cabeça pra baixo até hoje. Aí hoje eu sentei, troquei roupa de cama, eu imprimi mais quadrinhos enquanto eu estava. Porque assim, normalmente quando eu gravo aqui na minha cama, não dá pra ver que eu tenho um quadro, porque eu tenho uma parede aqui do lado, cheia de quadrinhos, cheia de coisas que eu gosto. E eu adoro ter essas coisas que eu gosto perto de mim, e isso me faz muito bem. Então, quando eu fui pra casa, eu aproveitei e imprimi novos quadrinhos. E aí eu já colei hoje, eu voltei hoje a ter ânimo, então eu colei as coisas bonitinho. E, enfim, já estamos de olho na saúde. Inclusive eu tenho que olhar o resultado dos meus exames de sangue, mas eu acho que tá tudo certo, vou dar uma olhada hoje. Então já estamos de olho na saúde, já estamos de olho nas nossas metas. Esse ano eu tenho várias metas. Eu não vou compartilhar com vocês, porque a maior parte delas, porque no geral eu não costumo falar sobre elas, eu vou tomando decisões conforme eu pretendo, para que elas deem certo no final, mas eu não costumo conversar sobre elas. A única que eu posso falar pra vocês é que eu quero muito aprender a tocar violão. E eu tenho um violão há muitos anos mesmo. Eu acho que eu ganhei ele na pandemia, por aí. Se não foi na pandemia, foi um pouquinho depois, mas assim, faz bastante tempo que eu tenho um violão e eu nunca aprendi a tocar ele. E assim, ele estava na casa da minha avó, e eu não moro com a minha avó desde que eu entrei pra faculdade, o que faz esse ano completa 3 anos, né, que eu tô aqui morando aqui. Então, não tinha muito como eu aprender violão via telepatia, né? Fora o tempo que eu morava lá e eu não tive tempo de aprender a tocar violão, porque minha vida era extremamente corrida no ensino médio. Um dia eu comento pra vocês como foi pra eu entrar aqui. Eu já pensei, minha mãe sugeriu pra eu fazer um vídeo desses, né, pra conversar com vocês, até motivar vocês que não tem muito tempo pra estudar, porque eu também não tinha, eu trabalhava e estudava. Mas enfim, o foco
não temos foco, porque a gente só tá conversando aqui. Mas eu trouxe ele pra cá, então eu pretendo tirar um tempo toda semana pra eu aprender um pouquinho. Tenho muitos amigos que tocam violão, então eles já se ofereceram pra me ajudar. E além disso, temos muitas aulas no YouTube e eu sou muito boa em aprender coisas sozinha. Então, essa é a meta. E aí eu já tô com as minhas coisinhas aqui pra me motivar durante o ano, porque semestres, no geral, né, de faculdade, eles são muito estressantes, eles são muito desgastantes. E tudo que a gente pode fazer pra deixar esse período mais leve e mais acolhedor, a gente deve fazer, porque por experiência própria, a faculdade, ela é um nível hardcore demais. E, sinceramente, as pessoas que estão perto de você, elas nunca vão entender 100%. Porque cada um tem uma luta diária, cada um tem um momento da sua vida diário, assim, né, que vai tirar para estudar. Cada pessoa tem sua dificuldade, seja ela em arrumar tempo, seja ela em alguma matéria específica, seja ela em organização, seja no que for, cada pessoa tem a sua dificuldade e isso não faz o seu mérito ser menos do que o mérito de outra pessoa. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa que se compara demais. Eu sempre me comparei demais. Porque eu fui a criança que não tinha dificuldade nenhuma nas matérias da escola. Então, chegar aqui na faculdade e descobrir que eu não sabia estudar e que eu tive que aprender na porrada a estudar, foi muito frustrante. E é normal, a gente lida com frustrações no dia a dia. E eu acho que a gente tem que entender que tá tudo bem a gente se frustrar, sabe? Tá tudo bem a gente não querer que aquilo aconteça, mas aquilo acontece porque é assim que o mundo é. Então, a gente lida, às vezes, com uma sobrecarga naquela frustração muito maior do que as coisas que a gente exalta, sabe? Porque muitas coisas boas acontecem e a gente não exalta tanto quanto a gente exalta as frustrações que a gente tem. E às vezes a gente tem que aprender que tá meio desbalanceado e a gente tem que virar essa chave. Não é fácil, nem um pouco. Eu acho que é uma luta diária pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu nunca tive muita dificuldade na escola, então foi um baque muito grande. Eu descobri que eu não sabia estudar quando eu cheguei aqui, porque eu nunca efetivamente precisei me esforçar muito para conseguir aprender o que eu precisava aprender para provas no geral. Então, eu nunca tive muitos problemas com isso. E aí, você chega na faculdade e você descobre que nem sempre saber a matéria é o suficiente. Na verdade, a maior parte das vezes, saber a matéria não é o suficiente para você passar nas matérias. Então, é um pouco frustrante e é um pouco cansativo você ficar nesse ciclo vicioso, sabe? Então, pra mim, eu acho que foi um baque muito grande essa parte. E por que eu tô falando disso? Porque meu semestre ainda não começou, né? Eu só voltei ao trabalho, não voltei às aulas ainda, mas a minha grade já saiu. E eu tô feliz porque eu consegui as matérias que eu queria, nas turmas que eu queria. E a única turma que eu fui mudada foi uma que foi mudada pra turma especial, que significa que eu não vou ter que ir em aulas, não tem aulas na turma especial, você só vai fazer a prova. E a turma especial, ela é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que ela é muito boa, porque você não precisa, o tempo que você tá na sala, você pode estar estudando sozinho por seus próprios métodos e conseguir passar de uma forma mais tranquila, ela é desafiadora porque você tem que se obrigar a tirar esse tempo pra estudar. E nessas horas você descobre que não é que você não tem tempo, é que você não dá tanta importância para aquelas coisas quanto você dá para outras. Então, às vezes você não tá dando tanta importância para uma matéria que não é exatamente do seu curso, né, que é tipo de outro instituto ou de outra faculdade, mas não é exatamente do seu curso, mas você precisa dela, então você só nota que você não deu a devida atenção para ela na hora de fazer a prova. E assim, a faculdade é um momento em que você percebe que, tipo, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você não conseguir de primeira, tá tudo bem você ter que testar novas vias e recalcular a rota. Então, assim, eu acho que o grande momento desse vídeo é, tipo, tá tudo bem, sabe? Não dá certo e tá tudo bem você ter que fazer de novo e ter que tentar de novo. E às vezes vai ser frustrante, às vezes vai ser uma situação meio chata, principalmente aquele momento que você sente um pouco de vergonha de, tipo, pô, eu sou uma pessoa que eu não vou me formar, meu curso, ele tem 4 anos, eu não vou me formar em 4 anos, eu vou precisar de 5 pra me formar. E foi meio vergonhoso, eu me senti envergonhada no momento que eu tive que contar isso pra
pra minha mãe e pra minha família no geral. E assim, é uma situação chata, porque dá pra ver que não ninguém aceita essa situação muito bem, nem você, nem a sua família, nem ninguém. Só que não tem o que fazer, sabe? E existem momentos que você descobre que não deu. E tá tudo bem, você vai poder fazer isso. Tipo, o meu diploma não vai valer menos porque eu me formei em 5 anos e não em 4. E tá tudo certo, sabe? Você não necessariamente precisa correr com as coisas. Se você tem esse tempo pra ir, ótimo. Se você vai conseguir levar no tempo que é programado, ótimo, incrível. Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim hoje em dia, é essa questão de comparação. Eu me comparo muito com as pessoas e além de eu me comparar, eu, tipo, crio uma escala, assim, do que eu queria alcançar e às vezes essa escala, tipo, vem de um lugar totalmente fora da minha realidade, sabe? Porque nem sempre a pessoa com quem eu estou me comparando, na maior parte das vezes a pessoa com quem eu estou me comparando, ela não tem a mesma realidade que eu. Então, assim, as dificuldades delas são outras, às vezes as dificuldades delas são pontos que são muito tranquilos pra mim. E a gente nunca presta atenção nisso, a gente só presta atenção nas coisas que aquela pessoa faz melhor que a gente, sabe? Então, é um ponto que eu tô tentando muito melhorar de comparação. E também de entender que, cara, quem tá vivendo esse momento da faculdade sou eu, quem tá aqui sabendo quais são as minhas dificuldades, quais são os momentos que eu não aguento mais, sou eu. E eu amo estar aqui, esse lugar ele foi tipo um divisor de águas pra mim, passar na faculdade foi um divisor de águas pra mim, porque foi um momento em que eu pude me desprender do que eu achava que eu deveria ser, do que eu fazia pra agradar os outros, pra simplesmente poder viver a minha vida e estar na minha casa e poder ter, tipo, meu momento ali, sabe? Tem momentos em que simplesmente eu não quero ter que conviver com outras pessoas, no sentido de, tipo, ter que estar ali sorrindo, fazendo a cara de filha perfeita. E é normal, a gente sempre tem que desempenhar esses papéis. Só que assim, se você mora com a sua família, você vai ter que desempenhar esses papéis no momento X, Y, Z. E se você mora sozinho, são outros momentos X, Y, Z. Então, eu morando sozinho, eu posso optar por, tipo, eu não quero sair hoje porque eu não estou legal, eu não quero ter que fazer essa performance, muitas aspas, de tipo, eu estou bem, hoje eu não tô, eu não quero, eu não vou, ponto. E não tem ninguém que vai, tipo, me obrigar a fazer isso por qualquer que seja a razão. E então é um sentido de liberdade diferente do que eu já tinha pensado pra, tipo, claro, eu tenho a minha própria rotina, as pessoas não têm impacto nessa rotina como elas têm quando eu tô morando com outra pessoa. Porque quando você mora com outra pessoa, no sentido de família, assim, que a sua rotina tem que se adequar à rotina daquela pessoa e vice-versa, nem sempre a escala de poder de escolher a rotina é muito igualitária. E então, quando você mora sozinho, no meu caso, eu divido casa e quarto com outras pessoas. Então, o que eu falo de morar sozinho é no sentido de, tipo, a minha rotina ela é feita 100% por mim. Não importa que eu divida a casa com outras pessoas, essa rotina é feita por mim. Então, eu vou acordar a tal hora, e isso não tem impacto na rotina de outras pessoas, no sentido de, tipo, elas vão ter que levantar na mesma hora que eu por causa disso e disso e disso. Não. Pode ser que alguém acabe acordando outra pessoa, porque, querendo ou não, é normal. Tem alarme, tem a porta do quarto e tudo mais. Só que, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, mas, tipo, mas, no geral, o que eu quero dizer é um momento de autoconhecimento, sabe? Porque, ao mesmo tempo que tem a questão de, tipo, não vai ter uma pessoa ali te mandando fazer as coisas, o que é bom, mas não vai ter uma pessoa ali te mandando fazer as coisas, o que é ruim. Então, aqui, eu descobri que sim, eu realmente já tinha essa maturidade de saber o que eu tenho que fazer para as coisas. Só que ao mesmo tempo, eu não sou exatamente quem eu achava que eu era.
Então, eu achava que eu não ia ter nenhuma dificuldade para me manter de estudos e tudo mais. E eu cheguei aqui e eu tive dificuldades, eu encontro dificuldades diariamente. Mas tá tudo certo. Então, tipo, é a questão de você. Você pode se frustrar, você pode sentir esse sentimento da frustração, mas você também consegue recalcular uma rota e entender que não é o fim do mundo porque não aconteceu da forma que você queria. Então, é o coisa de. Existem coisas que vão sair do seu controle e você precisa estar alerta para quando essas coisas acontecerem, você saber como reagir. E nem sempre você vai, sabe? Eu acho que essa é a beleza da vida. Você nem sempre vai saber como reagir. E às vezes é muito bom, sabe? Às vezes só ter aquele momento assim pra, tipo, não sei o que fazer. É normal. Nem sempre a gente precisa saber o que fazer. Isso era uma coisa que eu me cobrava muito. Eu sempre achava que eu tinha que saber o que fazer, como resolver tudo pra todo mundo. E às vezes você não vai saber resolver, às vezes você não vai saber o que fazer. E tá tudo certo. Porque ninguém tem todas as respostas. Nem os seus pais, nem os seus professores. Ninguém tem todas as respostas do mundo. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com os nossos erros, com os erros dos outros. E às vezes se cobrar demais não é a saída. Assim como se cobrar de menos também não é a saída. Então eu acho que a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio onde estar sozinho e estar com as outras pessoas, se cobrar o suficiente para conseguir fazer as coisas, mas não de uma forma que vai te fazer mal, sabe? Sua saúde, sua mentalidade fazer mal. E eu sinto que esse vídeo não foi para lugar nenhum, mas eu só queria ter esse momento aqui de papo, sabe? Ter uma conversa tranquila, assim, sobre coisas que estão na minha cabeça. E sobre coisas que podem afetar a sua vida e a minha vida, num sentido de faculdade, vida, esse início de vida adulta. Eu tenho 20 anos atualmente. E eu não sei, eu não me considero 100% adulta, tipo, legalmente eu sou. E esse ano eu me torno adulta legalmente em todos os países do mundo. Porém, eu não me sinto 100% adulta no sentido mais profundo da palavra, de tipo, não sei, do que a gente imagina que é ser adulto. E acontece, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eu não ser 100% madura o tempo todo. Eu fui uma pessoa que eu amadureci muito rápido. Então, eu me adultizei muito rápido em pensamento, sabe? E às vezes eu acho que isso cobra um preço da gente não ser exatamente adulta na hora que tem que ser. Porque a gente sabe o que fazer, numa parte das vezes, mas às vezes a gente só quer ter um espaço, um respiro de não ter que resolver todos os problemas do mundo, sabe? E é muito chato porque às vezes eu sinto que eu estou falhando com alguém porque eu não quero ser a pessoa que vai resolver todos os problemas. Eu só quero viver, sabe? E parece que eu tô, sei lá, falhando com alguém. Por mais que às vezes eu não esteja. Às vezes essas expectativas que foram criadas nem foram criadas por outras pessoas. São expectativas que eu mesmo coloquei conforme eu fui vivendo. Que foram expectativas que não foram faladas pra mim, mas que foram sentidas por mim. E eu acho que é muito complicado a gente olhar e falar que é uma bobagem ou que não é, sabe? Que às vezes a gente diminui muito o que a gente sente, falando que é bobagem, que não é nada demais, que às vezes não, a gente não deveria reagir de uma forma tão exagerada quanto a gente age. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que são coisas que a gente tem que entender como elas afetam a gente e principalmente da onde essas coisas surgiram, porque essas coisas não surgem do nada. E se a gente sabe da onde elas surgiram, a gente entende por que a gente se sente assim. E às vezes a gente não vai ter o que fazer quanto a isso. E às vezes a gente vai. E saber de onde vem é muito mais fácil a gente saber se a gente tem ou não o que fazer quanto a isso. Mas enfim, eu acho que num grande geral, eu só queria realmente bater um papo com vocês, conversar um pouco das coisas, botar pra fora.
Eu acho que eu já tô começando a ficar muito prolixa e fugindo demais do que eu tava pensando. Então eu vou acabar por aqui o vídeo. Eu vou tentar gravar um vlog pra sexta. Eu acho que eu vou conseguir, eu tenho bastante coisa pra comentar sobre as minhas férias. Então, é isso. Um beijinho. Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se vocês entenderam alguma coisa desse vídeo e quiserem comentar, por favor, deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!